anterior, dos fundos que serão contemplados com os valores que a gente vai receber amanhã. A gente tem falando de 2.600.000, que são os valores que vão entrar dos fundos diversos do vencimento 2020, tem o 2024 e o 2025. Então, na verdade, entra 3 milhões para a gente despachar em termos de fundos. Eu só vou pedir para o pessoal aí para botar o microfone no mudo, só para não atrapalhar a conversa ali, que eu acho que acaba ficando mais audível se ficar só com no microfone ali ligado. Tá. Provavelmente é por conta dessa limitação mesmo aí. Melhorou já. Beleza. Então, assim, eu mandei alguns fundos para vocês por e-mail. Na verdade, eu disparei mais alguns, mas eles não estão indo, não sei qual que é. Eu estava até conversando com o Rafa para ver o que aconteceu com o e-mail. Mas aí depois eu mando pelo Gmail. Eu vou dar um jeitinho de salvar ele aqui no meu outro e mando para vocês ainda agora de tarde. Mas, assim, dentre os que eu encaminhei ainda na sexta-feira, tem alguns que eu acho que a gente precisa analisar com um pouquinho mais de cuidado. Tem várias opções, assim, é difícil da gente optar, mas a gente pode começar por alguns, né? Primeiro, queria ver com vocês a Daiane do Safra, pediu se a gente quer fazer uma live com eles essa semana. Elas têm uma data disponível quarta-feira, pode ser de manhã ou às 14 horas. Eu não sei como é que está o dia de vocês, se a gente poderia marcar, até porque a gente pode tirar umas dúvidas com os fundos deles, e até uma sugestão que eu vou colocar aqui é exatamente mexendo na carteira do Safra. Todos concordam? Eu posso Da minha parte é tranquilo, tá? 9h30? Tá. Então, vou confirmar, depois eu mando o convite para vocês. Beleza. Outro rapidinho para a gente repassar. Montei um projetinho para o nosso ciclo financeiro, para a gente fazer. Até conversei com o Rafa para a gente ver uma data mais certa. Queria fazer em agosto ainda, mas concordo com ele disse da gente fazer ali na meados de setembro, dá tempo da gente fazer bem certinho. Já achei até aquela streaming, Rafa? Isso, né? É uma plataforma bem legal, a gente já usou 2 vezes, eu usei ela 2 vezes para fazer a apresentação através do YouTube. Então, eu vou fazer uns testes, ver se vai dar tudo certinho, porque a gente eu já conversei com algumas instituições da gente fazer um bem bolado, um cenarinho econômico, falar sobre fundos de investimento, mas vamos achar um termo bem chamativo, como diz o Rafa, para poder fazer com que o povo participe. Eu concordo contigo, de tarde vai ser, acho que, complicado, mas aí a gente, nem que eu encaminho, a gente faz uma boa divulgação, porque não tem muito, né? Eu não sei, a prefeitura está trabalhando também só de manhã, só das 7h à 1h, né? Então, ou a gente aproveita a parte da tarde para chamar o pessoal para vir e mostra a responsabilidade, ou vai ter que fazer no horário de trabalho, que eu acho um pouco mais complicado para fazer o ciclo, deixar o povo sair, já é só meio período, então eu acho que o interesse é de todo mundo. Nós precisamos fazer e vamos fazer, acho que, sei lá, não precisa começar às 2, como tinha primeiro proposto, vamos começar 1h e tal. Então, assim, amanhã, ao longo dessa semana, eu encaminho bem direitinho, já com os acertos com as instituições financeiras, quem que vai falar o quê. Aí, para a gente ter mais ou menos uma noção e conseguir realizar o ciclo, né? Eu vi algumas, tem até o IPAS, que fez um bem legalzinho, falando sobre cenário, sobre né, os fundos, falando de investimentos, né? Então, vale a pena a gente tentar dessa maneira. Vamos ver se eu consigo finalizar ele ainda ainda essa semana. Bem, com relação aos fundos, primeiro vamos fazer aí
um cenáriozinho. A gente está com um mês bem diferente dos outros meses, né? O agosto começou fraco, está retraindo bastante, está bem instável, muito nem tanto pelo mercado externo, porque lá fora as coisas estão mais ou menos na mesma balada que antes, mas aqui a gente está com algumas pautas que estão prejudicando um pouco, principalmente no que tange ao teto dos gastos. Até agora, hoje à tarde, primeiro vai ter uma reunião pessoal, só o Guedes e o Bolsonaro. Depois, às 3h30, provavelmente eles vão ter mais com a equipe para definir como vai ficar o teto dos gastos, porque há um movimento por parte de alguns ministros e uma parte do governo que quer romper o teto em função da pandemia, em função de a gente estar num regime de guerra, digamos assim, em que o orçamento pode ser um pouco ultrapassado ou movimentado. Só que eu, assim, comungo com a opinião do mercado, eu acho que o teto é o teto, a gente não pode ficar quebrando por qualquer razão, entendeu? Principalmente como no caso da defesa do SECOM, que quer fazer divulgação para informar a população e tal. Nós estamos desde fevereiro utilizando, não existe uma rádio, uma TV, um jornal que não divulgue sobre isso. Eu acho que romper teto dos gastos para fazer publicidade, eu acho um pouco temeroso com tantos problemas que a gente tem. Então, assim, espero que a reunião seja produtiva, né? A gente teve 2 baixas no Ministério da Economia, exatamente pela morosidade, são pessoas que vieram do mercado financeiro, não estão acostumadas com essa situação morosa, primeiro resolve política e muita coisa que precisa ser feita. Então, vamos ver como é que vai ser os substitutos, né? Mas a gente começa a ver que essa briga do governo com o Congresso, com o Judiciário, acaba prejudicando. Mas tirando esse lado político, né, que a gente sabe como é que é, a gente está na verdade, a gente vê a economia respirando de uma maneira bem melhor. O Boletim Focus que veio dessa semana veio muito bom em termos, né, mas se a gente for analisar os números que eles destacam, principalmente a Selic, o mercado vê a Selic entre 3% e 2,75% em 2021. Há quem ache que chegue a 2,88 até o final do ano, então, assim, voltando gradualmente até um 3, ou até pode acontecer uma quedinha um pouco maior. Ou seja, isso traça um cenário de que a gente não vai ter muitos ganhos novamente nos títulos públicos, aquela mesma retórica que a gente já vem tratando há algum tempo, mas que fica cada vez mais claro que é o que vai acontecer. Então, se vê um dólar estável na casa de 5,5%, nós tivemos mais uma redução das previsões do PIB, nesse caso ele estava com uma retração de 5,62 na semana passada, passou para 5,52, ou seja, o mercado começa a sentir que existe uma possibilidade de recuperação um pouco mais rápida do que se imaginava e que o tombo vai ser grande, mas nem tanto quanto se previu até o dobro disso, de 10% de queda de PIB. O crescimento também para o Brasil para 2021 continua numa balada boa de 3,5%, se levar em consideração se a gente tem uma retração de 5 e pouco esse ano, e ainda a gente conseguir um crescimento no ano que vem de 3,5%, mostra que a gente pode chegar e aproveitar a mesma balada que o mercado internacional está prevendo. Então, nesse sentido, a necessidade da gente migrar para os fundos de renda de investimento no exterior, ele se torna cada vez mais necessário, né? Porque a gente vê que eles estão performando bem melhor e agora não tem muito como a gente ir para a renda fixa. Só um parênteses com relação ao DIPIM, até a Gi compartilhou há pouco. Na verdade, a gente está com um problema com o DEPIN, ainda não consegui fazer alteração na política de investimento, mas isso é um problema generalizado. Então, de qualquer maneira, a gente vai seguir com a nossa estratégia de alteração da política
até a gente poder fazer lá, né? Na verdade, eu consigo entrar até um determinado momento para retificar, e depois disso dá erro e não vai para frente. Então, a gente tende a consertar esse probleminha aí. Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Então, vamos aos fundos. Primeiro, vou dar uma palavrinha deles e, né, qualquer dúvida vocês perguntam, qualquer sugestão e contribuição, por favor, me interrompa a qualquer momento. Lembra que eu havia falado do Wellington? Ele é um fundo que é distribuído pela XP. Ele está para fechar, na verdade não fechou ainda, era para ele ter fechado. E eu até conversei com o Lauter hoje de manhã. Por que eu voltei a ele? Eu estava fazendo uma análise, olhando todos os fundos, né, que a gente tem opção, que foram feitos já análise pela SMI, então a gente tem alguns fundos que estão performando muito bem. Então, eles deram algumas sugestões, eu fiz análise do AXA também, ele é um fundo bem interessante, o Wellington, a gente já tinha ele na carteira, a análise feita um pouquinho antes, deixa eu pegar aqui onde ele está, o Wellington, aqui. Ele é um fundo novo, tá? Ele é um fundo de março, ele tem como, na verdade, ele é um FIC, porque ele segue um fundo global da Wellington, que ele é bem diversificado. Ele trabalha com hedge cambial, por isso que eu voltei um pouquinho nele, porque são poucos os fundos que realmente trabalham com hedge, ou seja, a gente acaba tendo a rentabilidade como se a gente estivesse lá fora, porque a gente tem essa limpeza do hedge, então seria a mesma coisa como se a gente estivesse colocando num fundo aqui dentro de ações. Não vai ter esse trabalho de câmbio atrapalhando, ou principalmente porque a gente, claro, que se a gente olhar pelo lado positivo, né, que a gente quer que a economia melhore, que se a nossa moeda seja um pouco mais forte, a gente não quer que ela deprecie dessa maneira. Então, a depreciação atrapalha. Por um lado, ela é boa, né, para que você tenha um ganho a mais em alguns fundos, mas nesses do exterior a gente perde alguma coisa no cambiar, né? Então, é uma opção bem interessante. O fundo deles, o MANI, o Wellington Global Quality, ele tem uma carteira bem distribuída, setor de tecnologia bem ampliado, 33%. Ele tem um setor, por mais que ele seja diversificado, ele trabalha também na América do Norte, né, que ele tem ações com empresas americanas, ele tem empresas europeias e ele tem alguma coisa na Ásia, mas a maior parte mesmo ainda está na América do Norte, né, os Estados Unidos com 69% da carteira. Então, eu vejo uma possibilidade interessante da gente aportar nele. Qual o porém, né? Vamos colocar o lado bom, vamos colocar o lado ruim. Com o fechamento, a gente tem que pensar num aporte que justifique o que compense, né? Não adianta a gente querer colocar, né, no caso, R$ 200 mil, o fundo fecha, e esse 200 mil não vai contribuir com a carteira da maneira como poderia contribuir, e aí ele fica um fundo fechado ali com R$ 200 mil, como a gente já aconteceu de alguns fundos que acabaram fechando e a gente não conseguiu fazer uma carteira ou uma estratégia mais acertada. Então, gostaria que vocês colocassem né, esse porém na carteira, né, na discussão, para ver como que a gente poderia fazer. Mas que é um fundo interessante, eu já conheço alguns institutos que já aportaram nele, e estão tendo um retorno interessante. Ele está, deixa eu pegar aqui no meu resuminho, o Wellington, ele está com 20. E como ele tem poucos meses, né, ele não é um fundo que não tem uma rentabilidade anualizada, né? Então, na verdade, como ele começou em março, a gente tem os valores dele, ele está positivo no ano, mas eu não tenho o último dado aqui, foi para o meu e-mail, achei que eu não tinha conseguido receber. Mas ele está muito bom pelo que o Lauter me falou. Eu passo depois a lâmina assim que eu receber aqui do e-mail para vocês. Outro fundo. Oi. É,
exatamente nesse sentido, por isso que eu tenho tirado. Como eu conversei hoje de manhã, por causa daquela ata lá que a gente encaminhou do XP, o Short, aí ele disse, olha, tá aberto ainda. Eu disse, olha, o problema é que não, você vai ter um aporte só, mas de qualquer maneira eu coloco exatamente isso. Foi o que eu falei pro Lauter, eu disse, então vamos tentar estratégias diferenciadas. Então. Passando para o outro, um outro fundo que eu analisei, achei interessante pela estratégia que ele tem, pela forma como ele tá trabalhando, é o Schroeder, que ele é distribuído, na verdade, pela Privatiza. É uma casa bem antiga, tem mais de 100 anos lá fora, ela é uma carteira bem interessante. O fundo, ele também, da mesma forma, ele segue um fundo mãe, né, que é o ISF Global, e esse fundo, ele é bem diversificado, ele é um fundo ativo, ele busca mais a valorização patrimonial, então ele tem uma possibilidade da gente ter um ganho diferenciado, até pela estratégia, é uma estratégia de sustentabilidade, a gente não tem essa estratégia na nossa carteira. Deixa eu pegar ele aqui. Não abri tanto fundo, gente, vocês não fazem ideia, tem uns 15 que eu tirei. A taxa de administração dele é pequena, ele é um outro fundo que é novo, ele é um fundo de 30 do 6. Por quê? Vamos chegar que a maioria dos fundos que a gente vai tratar, né, com uma estratégia diversificada de investimento no exterior, vocês lembram que a maioria dos fundos, os RPPs, não podiam aplicar no investimento no exterior. Então, o leque e a carteira, né, e as opções de fundos de cada instituição, nesse segmento, cada vez é menor. Não, cada vez é menor. Então, muitas instituições e muitas gestoras estão adaptando os fundos que eles têm, né, há muito tempo no mercado, que são fundos maiores, que são fundos que já estão, tem fundo de 2011, tem fundo de 2001, tem vários fundos. Só que ele traz para nós para poder adequar a nossa legislação. Então, assim, esse é o caso do AXA, é o caso do Wellington, é o caso de Schroeder, os próprios BNPs. A gente vê como a gente teve uma live com o Itaú na semana passada, na semana retrasada, eu acho que a gente teve, na semana passada tivemos com o Bradesco, todos estão trabalhando nesse sentido, de adaptar os fundos que eles têm de investimento no exterior para que a gente possa aplicar. Por isso que as datas de início desses fundos, elas são baixas, são cedo, né? Digamos assim, 30 do 6, início do ano, finalzinho do ano passado. Então, isso eu peguei uma parte dele. Ele é um fundo bem consistente. Eu tenho uma, né? É aquela coisa, né? Eu tenho mais umas informações, mas ele foi naquele e-mail que eu não estou conseguindo pegar. Mas, assim, ele tem um crescimento bem sólido, ele tem uma gestão bastante ativa, pelo que eu conversei com o Bira. Inclusive, se a gente quiser, né? Se esse é um fundo que a gente não, né, ajusta ele e não precisa usar esses primeiros valores no aporte dele, a gente pode fazer uma live com o gestor da Schroeder exatamente para explicar toda a dinâmica do fundo, até porque é uma gestora bem interessante, que, assim, pensem que esses fundos que eu fui levantando, a gente não necessariamente precisa aplicar amanhã, mas a gente precisa começar cada vez mais a observar ele para poder termos opções para frente. Porque, assim, eu busquei vários, né, de várias casas, casas, assim, bancos como Bradesco, BB, Santander, Caixa, a diversificação que começou com o investimento no exterior são todos em BDRs. E se aí a gente for ver, vocês viram que eu mandei BDR do BB, mandei BDR do Bradesco, tem um BDR do Safra, tem BDR do Wester, né? Então, todos trabalham em cima mais ou menos da mesma estratégia que nós temos no da Caixa. O que a gente pode fazer?
abrir essas opções de BDR, que são opções que tem, aí a gente vai ter fundos bem mais antigos, como o do Banco do Brasil, ele é de 2015, o do Bradesco é de 2015, o da Safra é de 2018, o do Wester é de 2014. Então, ou seja, é uma estratégia que a gestora já está acostumada a trabalhar num fundo que ela tenha mais tempo. Então, assim, a gente pode, como há uma possibilidade da gente colocar uma boa parcela, em torno de 2% ou um pouquinho mais nos BDRs, a gente poderia abrir, para não ter só na Caixa, abrir numa outra opção de banco. Falo isso porque, por exemplo, no Banco do Brasil, nós temos no Banco do Brasil fundos só de ações apenas o valor, nós temos um multimercado que foi aberto no mês passado, que é o alocação, a partir daí nós só temos renda fixa. Se a gente for mexer nele, ou aportar recursos no Banco do Brasil, a gente tem essas três opções, né? Então, ou vai abrir mais um fundo de sustentabilidade, abrir um fundo small cap, ou vai abrir um fundo consumo. Eu não vejo que vai mudar muito a estratégia, a gente só vai ter trabalho de mais fundos. Eu acho que a gente tem que buscar uma estratégia que seja interessante. Então, vamos colocar mais um para ter uma opção de aporte, porque os BDRs com exceção do consumo do Safra, eles estão indo numa balada entre 30%, 35% esse ano, né? O do bebê não está tanto, está com 24%, mas em 12 meses eles superam os 30%, 37%, 38%, o do Bradesco está com 51%. Eles têm uma média mensal bem interessante de entre 1,5%, entre 1,97%, quase 2%. O Sharp é bom, em torno de 1,37, 1,72. Então, se a gente for analisar, são fundos que podem nos dar uma opção interessante de investimento, mas a gente vai estar só diversificando a instituição, porque o índice BDR vai ser praticamente o mesmo. Então, assim, não, esse sim, da Schroeder, né? Porque é um fundo que, na verdade, eles começaram agora, então ele vai estar, a gente pode pedir, eu falo com o Bira, né? Falo com ele, que a gente marca para a semana que vem, ou essa semana, ao longo dessa semana, se eles tiverem oportunidade, e aí a gente já tira, daí uma olhada, as dúvidas que tiver, vamos tirar tudo com ele. Então, eu fico aqui, gestor. Vamos lá? Tá. Galera, bicho. Vamos lá, o AXA. O AXA, eu vou pelas estratégias mais ativas, tá? O AXA, estratégia de economia digital. Qual que é dele? No ano, ele é um fundo que tá performando bem, 21%, 21,58%. O PL dele, ele, da análise que foi feita, ele tinha um PL de 29 milhões, né, que é a análise que foi feita, ele é de dezembro do ano passado, esse fundo de dezembro de 2019, o PL dele, na análise que foi feita pela SMI em abril, ele estava com 29 milhões. Eu peguei atualizado agora, está em 164 milhões, é uma estratégia que busca basicamente a economia digital, empresas que estão aplicando nesta área. Então, ou seja, neste caso, o AXA ele é uma diversificação não só geográfica, mas ele tem uma leitura diferente de mercado, ele está indo para um segmento específico. Seria como se a gente fosse comprar tudo small cap ou tudo dividendos e tal. Não, nós vamos comprar aí empresas que estão voltadas para o e-commerce. Então, assim, você pensa no longo prazo, empresas que irão investir nesta área que estão buscando. É quase um setorial, né? É quase um setorial, né? É diferente você analisar, claro, eu não vou negar que é complicado, ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender com relação a esses índices internacionais que não faziam parte do nosso dia a dia. A gente não tinha ISF, SPX, não sei o quê, MSI, não sei o que lá. Então, um trabalha uma área. Então, é a mesma coisa como nós temos os nossos blue chips, que trabalham umas empresas, o Small trabalha outra, eles também têm os índices. Então, a gente vai se adaptando
a essa realidade deles, e que é interessante, porque a gente aprende um pouquinho mais. O fundo, o principal, que é o Alison WF, Firmlingon Digital Economy, é uma coisa muito grande, ele também trabalha da mesma forma como, parecido como o Wellington, só que ele busca a exposição mais no setor de tecnologia, né? Então ele vai usar, ele não vai colocar consumo, não vai colocar banco, ele não vai colocar commodity, ele não vai colocar empresa aérea, ele vai buscar empresas que trabalham com tecnologia. Então, assim, da mesma forma, 77%, quase 78% da carteira está no mercado americano, né? Na América do Norte, não só Estados Unidos, mas Canadá, um pouco em México, mas o forte mesmo é os Estados Unidos, Europa com 11% e a Ásia com 7,47%. Por mais que a gente saiba que existe empresas e tecnologias no mundo inteiro, mas pensa, ele tem a Prologis, tem a Amazon, tem o Facebook, tem Sandesk, então, assim, tem algumas empresas que são bem interessantes, Apple, Visa, a Microsoft, então são empresas e eles têm ligadas à tecnologia, mas a participação dessas empresas no fundo não são grandes, entendeu? Elas vão variar, assim, a PayPay, ela tem a maior participação, 3,62%. De resto, fica em torno de 3, 2,5%, e a que menos tem é 1,74%. Então, ela é bem diversificada, bem ativa, entra e sai das participações em cima da captação mesmo que o gestor olha. Ele tem 288 cotistas, cresceu bastante de lá para cá. Então, eu acho que esse é um fundo que a gente tem que colocar alguma coisa, temos que pensar nele de uma forma bem específica, porque ele está com 96% de investimento no exterior. Então, já tem um histórico, a gente consegue analisar ele melhor. Então, como é que ele fica na carteira, né? Da mesma forma. Eu, inclusive, até já marquei aqui 3 opções de fundo que eu tinha visto, essa lista de 13 que a Ali tinha passado. Entre elas estava justamente da AXA, da Schroeder, e tem mais um multimercado aqui, que era Caixa Bolsa Americana, que é quase como um investimento no exterior já. Esse é o novo, né? Esse é aquele novo que eu tinha falado que estava para abrir. A gente encaminhou hoje a lâmina, né, com a estratégia dele. Esse foi um do que. Esse tu recebeu, Rafa, pela Jeico? No teu e-mail? Não cheguei a ver realmente agora o da Jeico, tá? Só Tá, lembro de ter recebido mesmo aquele teu e-mail dos 13 ali. isso. Mas a Jeico passou agora de manhã, eles tinham eu tinha assistido uma live com o gestor lá da Jeico, que trabalha com essa parte de protegidos, né, de multimercados, que são fundos que estão criando exatamente para pegar aquele dinheiro do vértice, porque vence um hoje e o outro fundo abre para captação amanhã. Nossa, nem dá para saber por que eles abriram, né? Então, Coincidência, se não me engano, ele fecha, eu acho que no final do mês até. em agosto ele fecha. Né? Então, ele só abre exatamente para essa janela, para captar esses fundos de vértice. Esse fundo a gente já teve um no passado, que a gente já fechou ele, foi o o Capital Protegido Bolsa de Valores 1, se eu não me engano. Esse é o 3, ele vai seguir a mesma estratégia, né? Máxima de bolsa e mínima de bolsa, a gente protege para chegar ali para bater pelo menos a meta. Claro que nós não vamos ter os mesmos ganhos e ofertados lá atrás, né? Até porque as taxas pré-fixadas estão lá embaixo, enquanto que lá a gente trabalhou com umas taxas de entre 6, 5,5, né? E iria bater uma meta buscando IPCA mais 6, aqui a gente sabe que vai ser um pouco mais complicado, né? Mas, como o próprio nome do fundo diz, ele protege uma parte do capital. Então, esse eu acho que é um fundo que, de qualquer maneira, a gente pode migrar sem problema nenhum, até porque a gente vai ter recursos para utilizar. Nós temos ainda 2 milhões e pouco da taxa de administração que também a gente precisa migrar para lá. Então, eu acredito que essa é uma opção bem interessante da gente colocar. Esse, ao contrário, né, da gente colocar de pouquinho,
Como é um fundo que já é fechado, que é protegido, que veio da Caixa, esse lá atrás, na outra vez, a gente já colocou 1 milhão e pouco. Então, esse é um valor que a gente tem que pensar, se é para colocar, já tem que ser da mesma forma como eu comentei com relação ao Wellington. Se fecha, é diferente de lá, que lá é uma estratégia diferenciada, é uma estratégia mais agressiva, é um fundo de investimento no exterior, é uma casa nova que nós estamos colocando na carteira. Ok, vamos começar de leve. Agora, fundo multimercado, né, protegido, caixa, fechado para receber recursos, né, de RPPS, esse eu acho que a gente pode, independente de qualquer da nossa estratégia e a forma como a gente tem trabalhado, a gente pode utilizar esse na mesma forma como o outro, até porque nós temos um multimercado, se eu não me engano, esse que nós temos na carteira, ele vence em outubro. Não lembro se isso, o capital protegido, né? Esse é porque, desculpa, é que nós estávamos comentando sobre a Caixa, daí o Rafa falou de fundo novo, e aí eu recebi de manhã e eu acabei não consegui. Oi? Não, não, não. Eu só comentei com ele na reunião do comitê que ia abrir, e eu recebi ele hoje de manhã, que foi a situação que me dei, e os e-mails começaram a voltar tudo, por isso que aí eu perguntei para ver o que estava acontecendo e não consegui resolver. Mas esse eu encaminho depois, então mudamos, deixamos ele para depois. Tá. Tu tá seguindo uma lista, Gi? Eu precisaria saber tua lista, porque a minha lista é uma lista. Tu tá... O AXA, naquele sentido, da gente começar devagar e pôr ali numa balada de 250 a 300 mil reais. Ok? Fechado aí? Então, vamos para o BNP Fit Word. Esse eu mandei. Já acharam ele aí? Então, vamos trabalhar assim que seja mais fácil. Esse é um fundo, ele é muito semelhante ao Fit Word da BNP. Ele está no número 2. Eu só recebi aquele do Bradesco. Eu mandei na sexta. Vários fundos. Não, mas eu recebi do Bradesco. Depois tu manda para mim daí. Tá, deixa eu já anoto aqui. Beleza. Tava. Uhum. Peguei aqui. Isso, Axis Equity World Fear, investimento no exterior, ele é do BNP. A que eu tenho aqui é uma análise de 10 de 2019, que foi o que o Augusto me mandou, ele disse que eles estão atualizando e depois manda atualizado. Ele me mandou vários, até tem algumas outras opções que depois eu vou encaminhar para vocês para a gente ir analisando ao longo do tempo. Esse é muito parecido com o fundo que a gente tem, com a diferença que esse é o Word, aquele lá é os Estados Unidos, né? Consumo dos Estados Unidos. Ele também, ele é um fundo antigo, ele é de 2011, ele está enquadrado no inciso 2, taxa de administração de 1,30, tá? Ele mantém 98,46% em investimento no exterior, tá? Ele é um fundo que tem performado muito bem. Esse ano ele está na balada de 30.
Isso. Uhum. Mas eu pedi, Gi, eu acabei de falar, tinha solicitado para ele atualizar. O Augusto ficou de me passar e ele só me passou essa porque eles não finalizaram a análise. Esse é um fundo que deu. Essa análise foi solicitada ainda por mim no ano passado, quando a gente colocou outros Estados Unidos. Depois disso, eles não atualizaram mais. Eu já pedi a análise, eu estou pedindo desde o início do mês. Ele me mandou vários outros analisados, inclusive esses novos. E os que ele já tinha, ele só mandou a análise, ele não atualizou, entendeu? Até agora, eu abri, até agora de manhã, ele disponibilizou mais alguns fundos. Deixa eu mostrar aqui. E nem, inclusive, como eu pedi aquele que a gente teve a reunião com o Bradesco, o Nilo, pedi o Macro, eu pedi todos esses fundos à análise, só que ele não me entregou todas elas né, no prazo como eu queria. Por exemplo, ele colocou o AXA, ele colocou um Aurora Capital, que era um outro fundo que eles têm ali, que são fundos novos, mas o Word, ele não conseguiu, ele me mandou um multimercado, que aí eu não sei se vale a pena a gente colocar mais um multimercado. Se é um multimercado investimento no exterior, daí a gente consegue colocar ele no 2, mas esse eu não mandei para vocês, que é uma análise que foi feita agora em abril. Se tu quiseres de esperar esse análise de atualizada, a gente passa por cima desse e vamos analisar um outro. Tu acha mais preciso? É que eles não sei se é o ritmo ou eles estão numa outra balada, mas na verdade eu fiz toda essa solicitação, não recebi todos eles, tá? Então vamos deixar a gente analisa numa outra oportunidade quando tiver a análise mais atual. Para mim não tem problema nenhum, você atualiza isso sem problema nenhum. Uhum. Ele é um fundo que segue, na verdade, se a gente for analisar, nós temos alguns fundos que estão sendo distribuídos aí no mercado, em que o investimento em si, a administração, bastante administração de investimento no exterior está sendo feita pelo BNP. Eu queria que eu abri agora, eu acho que ele fechou naquela hora que eu tentei reiniciar. Aqui está a rentabilidade, material de divulgação. Tem uma tabelinha aqui. Esse é o Word. Esse no ano, tá? Ele tá com 28. Ele tá no mês 8,84. Bem diferente, bem colado do nosso aqui. Tá no ano com 28,12, 12 meses 37, 24, 46. Esse é o Word. Lembra que a gente, bem rapidinho, na época que nós optamos, né, no ano passado, em entrar no investimento no exterior, a gente começou com o ACES, usa Companies FIA. Por quê? Esse era exatamente, a gente estava comprando companhias americanas, ele está dando 4,43 esse mês, deu 1,87 mês passado, e que está numa balada de um pouquinho melhor do que ele. Deixa eu ver aqui. Ele está com 62% no ano, né? Pouca coisa que ele está rentabilizando, 79% em 12 meses e 90,19 em 24 meses. Então, esse uso, ele estava vindo
ele estava com uma pujança um pouco maior, por isso que a gente iniciou pelo mercado americano. O Equity World são partes de empresas mundiais, né? Então, não é só a empresa americana, tu vai ter a empresa europeia, tu vai ter a empresa japonesa, vai ter várias empresas do mundo, não só da companhia americana. Está indo muito bem no mês, tá? 8,84, se a gente olhar os fundos de renda fixa, o Action está 2,5, está negativo, o Small está negativo, quase em 3%. Então, é uma saída interessante para a gente. Lembra que a gente também falou sobre o Assis Europa. São os 3 fundos que foi feita análise nesse mesmo período, Gi. Por isso que eu tenho essas 3 análises e o Augusto não me passou as outras atualizadas. Ele também ele tem a mesma estratégia de funcionamento de fundo, compra companhias europeias, aí são fundos de ações de companhias europeias. Esse está até melhor do que o americano esse mês, 7,7. Só que no ano ele já não tem tanta pujança como nos Estados Unidos e está em 32%, melhor do que o mundo. Eu não iria só para a Europa. Digo por quê? Tem algumas empresas americanas, nós vamos ter alguns fundos que vão ir muito bem e tal. Só que os impactos da pandemia na Europa foram muito maiores do que o impacto da pandemia, por exemplo, no mercado americano, por mais que lá a contaminação tenha sido muito maior. A Europa, por exemplo, o Reino Unido teve uma queda de quase 25%, vai prever uma queda de 20% de PIB. Está tendo alguns problemas, principalmente de mobilidade, porque algumas cidades, por exemplo, como quem veio da França e que está indo para o Reino Unido, por exemplo, ou foi ou vai ter que ficar 15 dias de lockdown, por causa de aparecimento de alguns novos casos, né? Então, o povo está dele passear, a gente lembra que esse período é um período seria de férias, né, nos Estados, na Europa, né, no hemisfério norte, então tem muita viagem, então eles estão restringindo. Então eu acho que é um mercado que, por mais que ele tenha empresas que vão crescer, não vai ser na mesma proporção que o mundo inteiro. Então, já que a gente fomos primeiro para os Estados Unidos, eu iria primeiro nessa estratégia do BNP para o mundo e depois a gente vai para a Europa. Se não, tem um fundo que é um fundo multimercado, que esse eu pedi análise e ele veio agora de manhã, como eu te falei. Eu não consegui, eles não me mandaram todas as análises no prazo que eu havia solicitado. Mas, assim, o Word, ele busca exatamente economias, empresas mundiais, no mundo todo, não vai se concentrar só numa região. É, e esse, a gente já tinha feito uma análise interessante, só não aumentamos a exposição, não abrimos ele, para a gente ter, né, essa familiaridade com fundos de investimento no exterior, que a gente não tinha nenhum. E abrir tudo numa única casa, a gente não iria sentir o impacto das outras. Então, esse a gente já estava até semi-aprovado numa outra reunião, que eu acho que a gente teve lá atrás, mas eu acho que esse a gente pode aportar e é mais tranquilo, até por ser banco, a gente está com o cadastro todo atualizado. Esse a gente poderia, então, colocar o valor que vamos receber amanhã, uma parte? Esse do Access Word aí, eu acho que seria interessante mesmo de começar a colocar. No BNP, né? Vamos Isso. lá na mesma balada de 200, 300, ou vamos colocar esse um pouco mais? Meio milhão. Eu acredito, é conta do volume que a gente vai receber amanhã ali, né? Acho que até 500 ali, eu acho que dá para a gente conseguir colocar, tá? Porque, como você falou ali, ele é praticamente um multimercado na questão regional, né? É, Ele vai para o mundo inteiro, ele não fica segmentado a um continente, enfim. Então, acho que dá para a gente conseguir fazer um aporte nesse montante todo, de 500 ali. ele vai buscar. Com certeza. Por incrível que pareça, alguns fundos, ou o BNP, eles se anteciparam bastante nessa estratégia,
Então, esses fundos já são bem antigos, eles adaptaram muito rapidamente, eu acho que são excelentes opções, né? O multimercado também, eu quero fazer uma análise melhor que o Augusto mandou para a gente colocar ele no radar, porque ele é um multimercado, mas ele vai no 9A2, então dá para a gente colocar. Tá, BNP, então, 500 milhas amanhã. Sim, de acordo. Tem que abrir o microfone, né? Não, tudo ok, sim. Eu estava pensando, Ali, Rafael, vocês que dominam mais, vocês já pensaram em analisar alguma coisa em termos de investimento? A Ali falou em estratégia de sustentabilidade. Pensando no longo prazo em ouro e prata e metais? Aí só se a gente comprasse fundos de ações, aliás, de juros e moedas. Juros e moedas. Porque daí a gente vai. Não existe assim, pelo menos eu posso estar falando besteira, mas pelo menos eu não tenho nenhuma familiaridade, eu não procurei nenhum que trabalhe exatamente com metal, né? Sim. Ou Pensando prata, no longo prazo, entende? Não agora. porque ela é mais uma commodity, mas assim, se a gente for Uhum. o mercado de ouro, realmente é um dos ativos que mais tem se valorizando, vem se valorizando. E isso Ouro e prata. Exatamente. é porque É a tal da mosca branca? É a música branca. É que assim, se a gente olhar pela história, o ouro sempre foi uma reserva natural de várias economias, né? Na verdade, você até poderia ter investimento ou emitir moeda, a tua moeda ela era reflexo de quanto de ouro e prata, né, bronze até em algumas circunstâncias que você tinha nos seus cofres. Com o passar do tempo, esse lastro em moeda, lastro em ouro, foi se perdendo pelo crescimento da economia e até você nem ia ter como ela crescer, né, na proporção que você tem de lingueta de ouro, digamos assim, no teu cofre. Não vai ser dessa maneira. Mas para pensar hoje, ouro é ouro, não deixa de ser ouro, a vida inteira vai ser ouro. Então, quando você tem algumas pessoas que não acreditam muito no mercado, tem um dinheiro bom aí pela frente, e você consegue comprar ouro, se eu tivesse dinheiro para comprar ouro, eu tava, que era aquela, né, mulher lá do Oriente Médio, que é ouro da cabeça ao pé, que é um investimento que, se vocês olharem para essa região, é um investimento que eles fazem sempre. Por que ele dá ouro? Porque ouro é ouro, tu não vai perder amanhã, depois, se tu precisar derreter, tu faz ouro e tu vendeu na hora. É uma opção interessante, concordo contigo, Roberto. Eu vou pesquisar dessa maneira para ver. Até hoje eu só fiquei sabendo que tinha juros e moedas, mas vou buscar um que tenha, ver se tem metal precioso, então, para a gente colocar. Passando isso, a gente foi para o BNP Equity. Wellington foi. O BB, os BDRs eu já falei antes, depois a gente tira um tempinho só para falar neles, porque eles não vão mudar nada. Então, todos têm a mesma estratégia e eles agem mais ou menos iguais, comprando praticamente os mesmos produtos. A gente só iria diversificar mesmo no que tange a instituição. É a mesma coisa a gente comprar em IMAB aqui na Caixa, em IMAB no Bradesco e IMAB em qualquer outro lugar. Ele vai ter mais ou menos a mesma estratégia. Esse eu acho que a gente não precisa sofrer muito, dá para colocar nesses fundos que a gente está migrando de uma característica a outra, a gente apenas só coloca no benchmark. Não sei se estava na lista o Diversific Dynamic, que também é do BNP, para a gente ficar nessa mesma casa e depois a gente muda.
Esse é aquele que eu falei que é um multimercado, que ele também está enquadrado no 9 e ele é um fundo mais novo, ele é de 2018. E essa é uma análise que foi feita em abril. Qual é o nome dele? Ele também é BNP Active, só que esse é diversificado dinâmico, Diversified Dynamic. Tem que melhorar o meu inglês, porque agora, com tanto investimento no exterior, eu vou ter que falar enrolado bem. Encaminhou esse no e-mail ali. Eu vou abrir o meu Gmail aqui, porque O multimercado, né? Da Dynamic, tá, achei. Uhum. isso. Esse também vocês vão ver que é um fundo bem interessante, ele é de 2018, taxa de administração 1,5, né? Esses fundos novos não estão vindo com uma taxa de administração muito alta, é um fundo, eles estão na faixa de 1,5, até tem alguns fundos mais baratos, mas aí eles estão nos BDRs. O Wellington é barato, mas também já vai fechar, não adianta de nada, então a gente tem que olhar para uma performance melhor. Esse fundo ele está no ano negativo, estava negativo. Cadê a minha lâmina? Então, ele é um fundo bem interessante, tá? Ele está em 0,74 no mês. Ele é um fundo mais calminho, né? Ele é multimercado, ele tem uma estratégia diferente, mas ele está negativo ainda no ano, né? Então, você pode dizer que é uma estratégia de investimento no exterior, mas ele usa uma outra característica de investimento, por isso que ele já pegou, ele já não está com o mesmo dinamismo que tem os outros fundos. Então, esses multimercados, eu acho que a gente tem que colocar num radar para ver como ele está. O PL é bom, né? Mais de 100 milhões. Ele tem uma rentabilidade, neste caso, inferior do benchmark, né? Não sei, posso analisar melhor ele, porque não achei o motivo pelo qual a estratégia Eu dele vi em 69% de todo o período analisado, ele ficou abaixo do bench, né? ele ficou abaixo do bench. Então, assim, a análise é bem vasta. Eu gosto quando a gente consegue analisar melhor, que ele tem uma boa análise, olha, por que ele está, onde que está os valores, e isso ele não me passou, tanto que eu pedi para o Augusto, ele vai atualizar. Esse ainda veio naquela antiga versão, agora ele tem uma análise mais precisa de acordo com a nova resolução, eles têm que acrescentar mais informações, né, no que tange a exatamente o que tem lá dentro, quais são as empresas, você pode ver que ele separou para investimento no exterior e títulos, né, ele está mas eu não consigo ver exatamente onde ele está. Chegou ele aberto, daí eu não consegui ver ele hoje de manhã. Mas é uma opção que a gente pode colocar ele no radar. Não aplicaria ele nesse primeiro momento, porque a gente tem opções mais interessantes. Que multimercado a gente não pode esperar muita coisa também, né? É só uma questão de diversificação, né? Tá certo que esse é um multimercado que a gente pode acompanhar com muito carinho, porque ele enquadra no artigo 9º. É diferente dos outros multimercados, como ele está no 9º. Certo. por isso que eu baixei ele e mandei, entendeu? Porque ele, para você ver que ele está no investimento no exterior, ele é um multimercado, como um trabalho multimercado diferente dos fundos de ações, como aqui. Ele tem uma diversificação que faz com que a rentabilidade dele não seja tão expressiva como nos fundos de ações normais, de empresas como as equities, como as outras estratégias de investimento em ações em si. Então, esse eu vou colocar, colocamos na caixinha da análise para a gente conversar mais na próxima reunião? Ou vocês querem que eu abra ele? Acho que dá para a gente dar uma boa analisada mais adiante também.
Eu acho que a gente pode colocar ele de suplente. Bom, dos 3, 4 que eu queria conversar ali, que eu tenho mais interesse, o resto, vamos lá, vou para o próximo. Então, agora sim, vamos falar sobre aquele multimercado Bolsa Americana. Esse foi, Gi, desculpa, é aquele que a gente começou a falar de um jeito e daí eu fui para o protegido. Esse é renda variável, sim, multimercado. Esse seria apenas para uma diversificação da gente ter uma opção de multimercado para as próximas, né, para os próximos aportes. Mas ele não entraria nessa, eu acho que ele não poderia entrar nessa estratégia de utilização desses valores dos fundos de vértice. Eu preferiria, ao invés de colocar, então, nesse Bolsa Americana, por mais que ele esteja bem, eu colocaria num capital protegido. Ou, né, como diz o outro, a gente experimentar e depois sair também não muda nada, né? Mas ele tem, assim, ele tem uma queda grande, de até 15%, mas a média mensal dele é de 0,35. Pois é. Que daí, se é para a gente manter um fundo que ele não está dando nem o benchmark, então eu prefiro colocar ele num capital protegido, que a gente sabe que vai abrir mão um pouco de rentabilidade, porque ele vai se proteger, né? Então é uma outra estratégia, e daí sim. Se não, eu preferiria pegar, se é para ter volatilidade e estar na balada como ele está, eu prefiro então a gente pegar e aportar um pouco mais nos fundos dos Estados Unidos, ali, o consumo americano do PNP, ou colocar um pouquinho mais no MS global, que vale mais a pena. Mas, né, às vezes assim, a gente tem que ver como que é uma estratégia num período difícil como a gente está, né? Porque daí a estratégia que não foi para frente, claro. Ele teve todo esse período para tentar dar né, uma recuperada. Ele caiu bem em fevereiro e março, né? Caiu 20 e poucos por cento. Mas em abril ele já veio retomando uma balada. Posso colocar no radar junto com o outro multimercado. Eu preferiria abrir esse, por mais que eu sei que a gente vai ter uma rentabilidade bem menor nesse protegido, eu acho que se é para utilizar um percentual de multimercado, eu colocaria um pouco no protegido e aproveitaria abrir, quem sabe, um SIP de uma outra instituição. Tem até o do Bradesco e tal, que não tem um SIP mais ou menos. SIP, todos eles seguem mais a mesma balada que o PDR. É exatamente isso. Entendeu? Porque às vezes assim a gente compra uma estratégia, a estratégia é muito boa, né? Mas a gente não pode ficar só nessa mesma balada de caixa. Ah, é parceiro, é interessante, ok, a gente tem um bom valor, mas a gente tem 70 milhões na caixa. Eu acho que esses valores a gente pode buscar um mercado melhor, né? Eu sei que vai ter chororô, que vai querer, agora todo mundo está me mandando. Olha, tem esse amanhã 3 milhões, para cá, todo mundo quer o dinheiro para ele, né? Mas Safra, BB, a Itaú, todo mundo que está de olho nesse dinheiro, não sei como é que eles sabem dos valores em centavos, mais do que eu ainda, do que é o valor que vai sair amanhã. Mas, assim, a gente sabe que esse dinheiro está indo, né? Tanto que eu falei para o Márcio agora de manhã, ele disse, ele não vai vir nenhum dinheirinho aí, o nosso IMAB foi muito bom e tal, desses valores. Eu disse, olha, lembra que a gente conversou que a gente quer colocar ele no investimento no exterior, e tu não me manda nada, a gente só tem um SP com vocês aí. Aí ele vai ver se ele acelera, mas colocar né, se é para a gente ficar numa balada que vai dar em torno de renda fixa, então eu coloco no protegido, e daí o restante a gente coloca de forma agressiva daquilo como
tinha falado na sugestão de alteração da política, né? Então, eu vou colocar a Bolsa Americana, consenso? Sim. Tá. Partir para outro, porque o que não falta é fundo. Consumo americano, BDR. Outra opção de multimercado, a gente já teve uma conversinha sobre ele, foi na última reunião. O Iguatu Vanguarda, Long Biser, ele é um multimercado. Esse ele é um pouco mais salgado, ele tem como benchmark o IMA B5, 2% de taxa de administração mais performance. Tá? A média mensal está em 0,51, esse é uma análise bem recente, a análise é do dia 36, ou seja, só perdemos o mês de julho, mas, da mesma forma, ele é um outro fundo que vem de uma outra estratégia. Ele foi montado exatamente para buscar esses recursos de fundo de vértice, pegar uma parcela do mercado aí que não estava sendo aproveitada no multimercado, mas é uma estratégia diferenciada, a gente tem pouco histórico dele. Falei com o João da Gripe, que é o que faz a distribuição, ele me passou, deixa eu abrir aqui, João. A rentabilidade estava aí. A rentabilidade dele no ano está em menos 7,43, tá? Da mesma forma como os outros multimercados, os multimercados não estão na mesma balada que os demais. A variação do bolsa no ano está em 53, ele está em 38, ou seja, ele está indo melhor. Mas se a gente. Foi aí que eu perguntei, mas assim, eu não vou comparar o fundo com o Ibovespa se ele está mudando de benchmark na B5, né? Tanto que esse é uma coisa que quando eu sempre pergunto com relação ao multimercado, porque o multimercado tem 150 de benchmark, e daí você vai ver lá o benchmark que é o CDI. Aí você quer colocar ações, operações comportadas e vários ativos, e daí você vai comparar com um desempenho bem aquele. Esse ano ele está numa outra balada, ele está em torno de 4% no ano, tem rentabilizado muito pouco, esse mês com todos os títulos públicos está negativo, menos o de curtíssimo prazo, bem pré-fixado. Então, assim, eu acho uma opção que a gente pode colocar aqui na balada, esperar mais um mês, pelo menos, para a gente ter mais uma rentabilidade para ter na carteira, para ver exatamente qual é a balada. Podemos perder alguma oportunidade? Podemos. Mas eu acho que a gente pode aplicar com um pouco mais de segurança. É um fundo que começou no ano passado. Não que a gente não possa entrar, tá? Isso até a gente ia no passado, em 12 meses a gente poderia aportar, podemos, né? A rentabilidade é que a CVM não divulga antes. Então, assim, quando tem alguns fundos que eles são abertos exatamente para isso, é o caso do capital protegido, ele é aberto só para uma captação e já morre. E você não pode divulgar ele no mercado antes de 12 meses, né? Exatamente. Aí a gente volta lá, que né? Que aí tem outros olhos que a gente acaba acompanhando um pouquinho mais de cuidado. É quando você vê que você levou um baile muito grande, como por exemplo. Meu Deus, eu vou Ah, desligar, desculpa.
É que eu nunca sei se ele tá ligado ou não. Vou desligar, desculpa. Parece o bonequinho ali, ó. Se tá falando, ele fica verdinho, ó. Tá, voltando lá. Se a gente for olhar, por exemplo, nos fundos que a gente tem visto a recuperação, que se deram mal naquele período, ou estavam alavancados, ou com né, uma carteira muito exposta, você vê que eles modificaram a carteira, foram atrás e estão dando ganhos muito bons e já recuperaram em 12 meses, né? A gente vê algumas opções de fundos de renda variável que estão assim. Agora, sem cobrar taxa de performance, como diz a Gi. Se você cobra taxa de performance, você quer que esse fundo te dê um ganho a mais. É aceitável que a gente que tenha uma rentabilidade que não esteja aquém por causa da queda que aconteceu de 26%, 27%, 30% em alguns casos em 2 meses. É difícil de você recuperar. Vamos levar em consideração a nossa carteira. A gente caiu 12,67 em março, e depois de lá a gente teve uma média de rentabilidade de 3,5%, 3 e pouco, né? Quase 4%. O retorno nunca é na mesma proporção, mas aí você nota a gestão quando você vê que a proporção é maior do que os demais. Se nós levarmos em consideração o benchmark que ele carrega, ele está bem superior. Mas, né, aí eu volto. Se a composição, se eu estou buscando no mercado ações, empresas, né, eu não posso querer comparar ele com um bench que não esteja na mesma proporção. Então, eu vou usar um benchmark, o Ibovespa, S&P, SPX, IBX50, agora não IMAB, né? Por isso que o multimercado, ele é assim, o multimercado aceita qualquer coisa, né? Então, por isso que é bom a gente pensar um pouquinho mais nele. Eu colocaria, eu trouxe opções, gente, mas a gente tem que analisar todas, né? Porque hoje ele pode não estar bom, mas amanhã ele pode estar. Podemos seguir então, né? Então, esse fica para depois o Itatu. Vamos ver aqui mais. Eu recebi agora, esses eu vou passar porque eu vou mandar para vocês só para depois, porque eu recebi agora de manhã mais algumas análises de uns fundos da Daicoval, tem alguns fundos também do Bradesco. O Bradesco, a gente teve aquela análise dos gestores, que vocês lembram do Nilo e daquele macro? Vocês lembram da reunião que a gente teve na sexta? Ela mandou aqui, ela tinha mandado as lâminas, vocês viram que logo em seguida ela mandou a lâmina, mas a análise também peguei agora, do dia 31/7 tem a do Nilo, tem a do 30/4, que é, não, é o 30/7 também, que é aquele macro institucional. Esse também é um multimercado. Agora, ele cobra 5% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Então, esse é um fundo bem diferente e no ano ele está dando 3,67. E a análise dele é de julho, de junho. Então, ele está bem melhor do que o outro. Esse eu não consegui analisar ele bem certinho, nem o Nilo, ele é um fundo de título público, tá? Ele só vai ser um pouco mais ativo, mas vai ficar mais ou menos no enquadramento no artigo 7, né, da resolução. E ele tem título público praticamente em tudo. Ele vai ter algum swapzinho, alguma operação compromissada. Só ele é mais ativo daquele fundo que a gente tem o título público, por isso que eles citaram para a gente trocar. Mas eu acho que esse a gente não precisa fazer isso nesse momento. A gente pega, faz análise bem precisa, um relatório e depois a gente aplica na próxima reunião, através dos próximos recursos. Bem, de fundo e investimento no exterior só ficou o consumo americano. Esse é um fundo que eu já tinha passado para vocês. Eu pedi por coisa, mas ele me mandou o consumo BDR, não é o mesmo fundo, tá? O consumo americano ele está muito bem no ano, ele está dando 26%. Eu já tinha apresentado para vocês, lembra que ele estava com uma taxa alta de taxa de administração, que eu disse que não valia a pena, 2,5%, quase 3%.
que eram as taxas de administração normais do Safra. Agora a taxa ele é D4 e a taxa de 1,5 acaba ficando um pouco mais dentro da realidade que a gente tem. Então, eu acho que é um fundo de 2014, bem interessante, está dando uma boa rentabilidade, e eu acho que a gente poderia usar aquele valor que tem no Executive 2, que está também na sugestão de aplicações, e lá tem 700 e poucos mil, a gente poderia ir migrando para esse consumo americano, sem a gente mexer nesses outros valores que vão vir amanhã, mas a gente pode gradualmente colocando, como a gente fez com o Small Cap, que está bem bom lá, aquele PB, que a gente tirou uma parte do executivo para fechar o 1 milhão, e a gente poderia fazer a mesma coisa com o consumo americano, sem mexer nesse. E a gente tira aqueles 703 mil reais, que é mais ou menos isso, né, que tem lá no Executive 2, e o Executive 2, para que ele é IRFM 1. Essa é a estratégia dele. Então, não vai dar nada. Ele está dando 0,20, 0,30. Então, dá para a gente ir migrando ele, ou colocar em duas partes para você não ter uma cota só, ou migrar ele totalmente para o consumo americano. Deixar 700 mil reais lá para te dar 1.000 reais por mês em rentabilidade é uma coisa assim, triste, né? E aí, outras opções que a gente tem aí que dá para utilizar. Ah, amanhã depois a gente mudou a estratégia, a gente regressa, né? Não muda nada fazer o caminho contrário. Então, podemos usar isso. Então, de fundos Sim. mais estruturados, de investimento no exterior, artigo 9.2, em que você tenha índices e não BDR, seriam esses que eu tenho de análise, chegaram mais uns, mas eu não fiz análise, então eu não vou falar para vocês. E aí a outra opção é a gente finalizar com os BDRs, né? Só queria o acordo de vocês, da gente migrar também uma parte desses valores que a gente tem para os BDRs, aí não para mais especificamente, mas poderíamos ter aí um BB ou do Bradesco. Não sei se abriria a casa, por mais que o Esther ele esteja muito bom com ele. E assim, ó, poderia ser uma oportunidade, porque a Wester já é uma casa que eu conheço há muito tempo. O menino que trabalha lá, ele é bem comprometido, até ele tem um nome estranho, e ele é muito parecido com o Kessler, eu confundo os dois. Não sei se eles são bem parecidos, tu lembra, né, Rafa? Eles são parecidos, aí eu troco o nome de um do outro, e meu nome, eu já troco o nome fácil. Seria uma boa oportunidade da gente abrir essa casa, tá? Eles têm uns fundos bem interessantes, é uma estratégia muito boa, é uma casa muito boa. Tem taxa de performance. Porque BDR por BDR, daí eu buscaria exatamente isso, uma casa que já conhece o produto há muito tempo. Se ele tem um fundo de 2014 que em 12 meses está dando, em um ano está dando 35, em 12 está dando 37, daí eu não peguei mais porque eu não tinha o comparativo com vocês, espera aí que eu pego aqui ele. Então, eu acho assim, é uma casa que a gente poderia abrir, é uma opção interessante, é um BDR que aí a gente vai ter, então abriríamos, por exemplo, um BDR do BB, e aí colocaria esse da Wester, né? Porque ele tem deixa eu pegar aqui a performance dele em 24 meses, 50, então, ou seja, se é para diversificar, vamos diversificar a casa também, né? Exatamente isso. Pois É é, bem essa a ideia.
Essa é a ideia, porque daí a gente tem coisas diferentes, sabe? Vocês não fazem ideia que eu tenho aqui. A minha lista é imensa, já chegou mais um monte. Então, conforme a gente vai buscando, temos opções. Então, dá para a gente mudar bastante coisa. Gradualmente, a gente vai mexendo na carteira inteira. Então, vamos abrir o Western. Vamos abrir naquela balada de, né, começando ali de 300 mil. Acho que 300 já tá bom para ele. Já Para tá. mim pode ser 700, tá? Não tem problema. Para mim também. Já tô feliz aí. Isso. E-commerce. E-commerce não, tech, tá certo. Também. PayPal é coisa de pagamento, é tipo essas coisas agora que tem de pagamento aí online, direto. Para não precisar ficar pagando taxa de juros, tipo Nubank, assim, né? Um pouquinho, É por aí. pouquinho diferenciado. Isso. Acredito que seja melhor dar uma guardadinha ali mesmo. Se sobrar, tem uma conta da Caixa aqui já. Acho que para locação. Aí a gente Diz ali o controla essa coisa de ser vida louca também, né? bebê preferenciado, Ali. Beber alocação, isso, Gi. Tá. Tá.
Fechou. Não, eu gostei desse formato de reunião, achei que ficou bem interessante. Tu mandou os fundos todos antes, deu tempo para a gente analisar cada um, achei bem bacana. Ali, eu acho que você colocou o dedo no microfone agora. Eu acho que foi, porque agora ficou melhor. Mas a gente vai se dando bem, vai se dando bem. Fechado. Beleza. Obrigada também. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.